Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade em Ação, ao vivo aqui na BNTV, canal 22. Agora são 12h10. Nosso convidado de hoje, o arquiteto Valdir Bergamini, que conseguiu chegar num posto muito alto dentro do estado de São Paulo, que é a presidência da FAIASP, que é a Federação das Associações de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do estado de São Paulo, né, Valdir? Primeiramente, parabéns. Obrigado. Foi reeleito agora para o segundo mandato. A pergunta para você é a seguinte, Valdir, como que você conseguiu chegar na presidência e, mais que isso, ser reeleito de uma entidade que é respeitada dentro do estado de São Paulo inteiro, que é a FAIASP? A FAIASP, eu acho que vale a pena esclarecer, é uma entidade que congrega no seu quadro federativo associações de engenharia, arquitetura e agronomia do estado de São Paulo. E são 210 associações que compõem a FAIASP, representando em torno de 150 mil profissionais, engenheiros, arquitetos, agrônomos, técnicos e tecnólogos de todas as regiões do estado. Não é? Ela completou agora, no último dia 10 de agosto, 35 anos de história. E antes de a gente assumir a administração da FAIASP, essa administração sempre ficou centrada na capital e na região de Campinas. E eu atribuo o sucesso da nossa eleição em 2012 ao trabalho realizado dentro do nosso município de Ourinhos, em parceria com o poder público, legislativo e executivo. Dentro da Lei Federal 10.257, Estatuto da Cidade, no seu artigo 2º, ela prevê a participação da sociedade civil organizada no apoio, no auxílio à gestão pública. E embasado em cima desta lei, nós começamos a aproximação com o executivo e que acabou resultando em todo esse trabalho conhecido por toda a nossa sociedade, cujo objetivo da Aero é garantir para a nossa população um crescimento sustentável, um crescimento ordenado da nossa cidade, sem nenhum outro tipo de intenções. E isso deu muito certo e fez com que a Aero se tornasse uma referência nacional, principalmente em acessibilidade da nossa cidade, que não é perfeita e tem muito ainda que se fazer, mas nós estamos alguns anos à frente de qualquer outro município da União. E eu acredito que foi todo esse trabalho, toda essa parceria que nos qualificou para concorrer à eleição em 2012. Nós demos continuidade, levamos para vários municípios e vários estados da União toda essa parceria com o poder público, e que resultou agora, no último dia 29, a nossa reeleição praticamente de todo o grupo, diretor e do Conselho Fiscal, para mais uma gestão que vai até agosto, 31 de agosto de 2018. E a gente está aí com mais esse desafio à frente da nossa federação, contribuindo com as nossas profissões. Hoje a FAIASP, ela se consagrou, se não a maior, mas uma das maiores forças política classista do nosso país. Então é uma responsabilidade muito grande estar à frente dessa entidade que muito nos honra, né? Eu à frente como presidente e toda a nossa diretoria e conselho fiscal. Essas são as imagens da eleição, da última eleição agora, né? Onde você foi reeleito pela, maioria esmagadora. Sim, nós tivemos aí mais de 300 profissionais, lideranças de todo o estado participando do nosso processo eleitoral. Isso eu encarei como uma aprovação do trabalho que nós fizemos na primeira gestão. Aliás, graças a Deus foi um trabalho muito bem realizado, você conseguiu unir os profissionais, né, Valdir? Eu acho que o principal intuito da FAIASP é unir os profissionais e valorizar a categoria, né? Desde que nós assumimos uma FAIASP bastante deteriorada, não só no aspecto físico, mas também político. E nesses 3 últimos anos, a nossa bandeira principal foi a de fortalecimento das entidades de classe, ou seja, das nossas federadas, dentro dos seus municípios, e de valorização dos nossos profissionais da área tecnológica.
né? E não existe outra maneira de você fortalecer uma entidade senão essa entidade puxar a responsabilidade, participar do dia a dia da sua cidade, da sua população. E é isso que a gente tem orientado todas as nossas federadas a fazer. Auxiliar no que for possível, independente de ideologia política e de partido que esteja à frente da gestão pública, mas auxiliar no sentido de se conseguir resolver os problemas, que não são poucos, dentro das nossas cidades, né? E fazer com que as nossas cidades cumpram a sua função social, o seu papel social, né? Tornar a vida da nossa população mais segura, mais sadia, mais agradável. Essa é a orientação que essa gestão que passou, e eu acredito que nos próximos 3 anos a gente vai estar orientando as nossas federadas. Valdir, e o CAL? Você é vice-presidente do CAL. O que é o CAL? Pois é, uma coisa leva a outra. Eu acredito que nós chegamos até a FAIASP através do trabalho realizado enquanto presidente da Aero, de parceria, e o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo, diga-se o maior conselho da União, né? Nós somos em torno de 100 mil profissionais, arquitetos e urbanistas no país, dos quais 56 mil encontram-se no Estado de São Paulo. E em cima de todo o trabalho feito dentro da Aero e dentro da FAIASP, também nos credenciou a estar participando do processo eleitoral, que embora um conselho profissional, ele é bem diferente do antigo conselho profissional nosso, o CREA São Paulo, né? Mas nos levou a ser eleito, e aí numa composição política com outras lideranças, a gente conseguiu se viabilizar como vice-presidente do conselho, que também muito me orgulha e me honra. E o trabalho que a gente tem desenvolvido, juntamente com o nosso presidente, o arquiteto Gilberto Beleza, é de tornar o CAL mais próximo das nossas entidades de classe e, consequentemente, sempre mais junto dos nossos profissionais. O CAL é um conselho com um pouco mais de 3 anos, depois de mais de 80 anos de história junto com o CREA, houve o anseio e a necessidade de se partir para um conselho próprio. Isso foi feito, é uma realidade, não tem volta, e é um conselho que está em construção. E por onde a gente passa, a gente pede o auxílio dos colegas arquitetos e urbanistas para que nos ajude a construir um conselho que realmente atenda os anseios dessa camada profissional. E é nesse sentido que a gente está trabalhando dentro do CAL São Paulo. Valdir, é muito bacana, né? É bacana, pessoal, a gente saber que um oriense chegou num cargo tão alto, né? Dentro do estado de São Paulo. Agora, Valdir, além desses cargos que você tem, né? Lembrando que a FAIASP hoje é a sede aqui na cidade de Ourinhos, né? Você também foi convidado a ser secretário de Desenvolvimento Urbano da cidade, né? Como que surgiu esse convite? Eu acredito que esse foi o maior desafio profissional por mim enfrentado até hoje. Para mim foi uma grande surpresa. Todos sabem que eu nunca tive assim um envolvimento direto político. A prefeita Belks, após ter sido eleita, me convidou, uma grande surpresa e também uma grande honra, não é? E a minha vida toda foi... as minhas atividades foram técnicas, não é? E eu acredito que também tenha sido nesse sentido o convite da prefeita Belks. E dentro das nossas limitações, principalmente econômicas, eu acredito que a gente esteja atendendo os anseios da nossa população e as determinações da nossa prefeita. Valdir, agora eu queria conversar com você. Nós estamos ao vivo nesse momento. Eu acho que você aceitou o meu convite, porque você sabe da transparência do programa e da BNTV. Mas o que ocorre é o seguinte, está acontecendo, está gerando uma polêmica a questão da instalação dos radares, a questão das multas, né? Qual a questão, por que colocar os radares em Ourinhos? Qual que é a finalidade deles, para o pessoal que não entende ou está questionando? Abner, o motivo da gente ter aceitado o teu convite não tem nenhum segredo, é devido à audiência, à transparência que os teus programas levam para a nossa sociedade. E é um momento, é um espaço muito importante para que a gente consiga esclarecer a
alguns questionamentos até folclóricos colocados pela sociedade, não é? Para que os radares? Se todos cumprissem com a legislação, não houvesse infratores, não precisava de polícia, não precisava de radar, não precisava de monitoramento de velocidade. O porquê da necessidade do monitoramento de velocidade? É exatamente preservar vidas, evitar acidentes que possam levar a óbito a nossa população. Minha família toda mora aqui, então é uma preocupação constante, acho que de cada gestor público, de cada agente público, principalmente a segurança, e isso é uma bandeira do governo belga, que ela não abre mão, uma cidade segura. E a segurança, eu tenho certeza que tem que começar nos elementos básicos, e entre elas, o trânsito. Para nossa felicidade, nós temos uma equipe, ao contrário do que alguns alegam ou imaginam, bastante competente. Nós temos na nossa divisão de trânsito o nosso coordenador de trânsito, arquiteto e urbanista Alfredo Dadeves Amádio. Nós temos o nosso diretor de trânsito, o arquiteto e urbanista Reginaldo Alves de Oliveira, não é? Que estão à frente dos trabalhos desenvolvidos pela coordenadoria. E você pode procurar dentro das atribuições do arquiteto e urbanista que entre todos os campos de competência dessas profissões está exatamente o trânsito, tá? A orientação, a coordenação de trânsito. E isso eu acredito que a nossa equipe tem feito, de repente não com agilidade que a população esperava, porque a gente trabalha em cima de prazos, tudo nós temos que licitar, tudo nós temos que ter receita, temos que ter verba para pagar, e não acontece do jeito que a prefeita sempre determina, como todo ser humano, quer resposta imediata. E, infelizmente, não é assim que acontece na gestão pública, e isso eu aprendi muito rapidamente. Então, nós temos que parar de deflagrar um processo licitatório para adquirir equipamentos, para instalar. Isso depende de tempo, não é da maneira que alguns imaginam e que a grande maioria esperava. Nós trabalhamos em cima de receita, de verba e de tempo. É uma fórmula que a gente tem que saber operar. E dentro das limitações, como eu falei, o arquiteto Alfredo, o arquiteto Reginaldo tem desempenhado muito bem as suas funções. Valdir, você tem noção de quantos R$1.000 são arrecadados por mês com as multas pelos radares? Como eu imaginava que seria uma das tuas perguntas, é evidente que eu procurei me informar desses valores. Ao contrário do que muitos pensam, nós não temos uma usina de multa na cidade, muito pelo contrário. Indústria da multa. É uma indústria da multa, né? A ideia não é gerar recursos impondo multas, né? Ninguém gosta de notificar ou de penalizar, principalmente com multa, ninguém. Isso pelo contrário, isso é uma ação de desgaste, principalmente político. Mas não tem outra maneira de se coibir os descasos, né? E os absurdos que a gente vê, não só na nossa cidade, isso não é privilégio da nossa cidade, isso aí está estampado em todos os veículos de comunicação, os acidentes que acontecem nas cidades e quantas vidas são perdidas, né? Vale dizer que nós temos hoje uma frota na nossa cidade de 80 mil veículos. Desses, entre 40 e 50 mil veículos, eles transitam pelas nossas ruas diariamente. E o índice de multa aplicado é uma média de 18 multas diárias para uma frota em circulação de 40 a 50 mil veículos. Então são poucas multas aplicadas. Muito poucas, pelo volume de veículos que estão transitando. E vale dizer também que só é multado o motorista que comete infração. Ninguém recebe nenhum tipo de notificação, nenhuma punição se ele atender a legislação e cumprir com as determinações, com as leis de trânsito, não é? E por que se faz isso? Exatamente para coibir os absurdos, não é? E fazer com que esses motoristas não coloquem em risco as vidas da nossa população e inclusive a sua. Então eu desconheço, como já falei anteriormente, outra maneira de se coibir excesso de velocidade, senão através de um monitoramento de velocidade, né? E ao contrário também do que muitos pensam que é uma grande fortuna, só para que a população fique sabendo, de janeiro a agosto
de 2015, a receita oriunda dessas aplicações de multa foi de 112.900. De janeiro. 112.900 reais. Isso é que foi arrecadado até pela imposição de infrações e não é só são infrações de trânsito, não quer dizer que é só de excesso de velocidade aplicado pelos nossos radares. Muito bem, Valdir. Agora a pergunta também que o pessoal sempre me questiona, que o pessoal quer saber, para onde vai esse dinheiro arrecadado das multas? Essa receita, ela não tem outra maneira, é o que nós chamamos de dinheiro carimbado. Ela só pode ser aplicada em dispositivos de trânsito, ou seja, para melhorar e aumentar a segurança no sistema de trânsito. Né? Então, como é que é utilizado isso? Nós só podemos utilizar para fazer sinalização horizontal e vertical de trânsito. Horizontal, pinturas de faixas de pedestres, setas de indicação de sentido de trânsito, velocidade permitida, que todo mundo vê e que o arquiteto Alfredo tem a sua equipe que está constantemente fazendo isso na nossa cidade. Através de placas orientativas, velocidade permitida, identificação de bairros, sinalização de bairros, dispositivos como rotatórias, redutores de velocidade, semáforos, os próprios radares. Nesses instrumentos, somente nesses quesitos que pode ser utilizado essa receita vinda das multas, vinda do trânsito. Não tem outra maneira de se utilizar. Execução de rotatórias, que também funciona como organizador de trânsito e também de redução de velocidade. São dispositivos que a gente pode utilizar, não tem outra maneira. Então, ao contrário do que muitos pensam, que é uma usina de dinheiro e que a administração se utiliza para outros fins, negativo. Está tudo lá muito transparente dentro da nossa contabilidade, à disposição de qualquer cidadão que realmente estiver interessado em saber aonde é que é aplicado esses recursos. Valdir, a gente agradece a transparência. Outra coisa também que ficou muito comentada a semana passada e que se tornou uma polêmica foi que o deputado falou lá na Câmara sobre o valor dos radares, que houve um superfaturamento e tal. Eu queria que você falasse rapidamente sobre isso. Esse impasse eu acredito que já foi resolvido, já foi esclarecido, houve um desencontro de informações, né? Nós tivemos a oportunidade, a abertura da imprensa de esclarecer e todo o processo está lá à disposição de qualquer um para que se possa ver. Hoje, exatamente hoje, faz 15 dias do nosso encontro na prefeitura para esclarecimento desse episódio, né? E nós já adquirimos os semáforos, já estão à disposição da divisão de trânsito lá na coordenadoria. Nós estamos aguardando a ligação de energia pela CPFL e a colocação das colunas para instalação desses semáforos. Vai ficar um cruzamento complicadíssimo que nós sempre tivemos, um problema que se arrasta, a exemplo de outros que a gente vai estar numerando de muito tempo e que a prefeita Belkis determinou que se resolvesse em definitivo. Aonde que vão ficar esses semáforos? Esses semáforos eles vão ficar no cruzamento da Avenida Horácio Soares com a Avenida Alcebiades Ferreira de Moraes, né? Dentro desses semáforos também vão estar instalados também aqueles radares de avanço de faixa, avanço de sinal vermelho, para que a gente elimine em definitivo, ou que pelo menos a gente saiba com certeza quem foi o causador de acidentes, se voltar a acontecer, o que eu acredito que vai resolver em definitivo. Junto disso também vai estar sendo providenciada uma inversão de direção de mão na rua ali do conhecido prédio torto, inclusive como até foi citado, não é? Desafogando a rotatória, quer dizer, quem vem bairro Shell, vamos dizer, Jardim Paulista Shell, ele já vai sair lá na frente, quase na passagem da Shell, desafogando aquele cruzamento ali que nos horários de pico chegam a passar mais de 2.000 carros ali. Então é um negócio muito louco. Somente quem parou ali para ver os momentos de pico, 8 horas, meio-dia, 6 horas da tarde, é que tem uma verdadeira noção do que é aquele cruzamento ali.
Perto da Praça dos Skatistas ali, você tá Na falando? esquina da Praça dos Skatistas. O que vai ser feito ali, Valdir? Naquela rotatória? Vai ser mudado, modificado? Não, ali vai ser instalado os semáforos, Sim. com esses radares, inclusive, de avanço de faixa e de sinal vermelho, que a gente acredita que vai eliminar em definitivo o problema e que foi uma opção até colocada pela própria Polícia Militar para resolver em definitivo o problema. Não havia outra maneira senão a instalação de semáforos. E imediatamente a prefeita Belcas determinou que se fizesse o pregão, que se adquirisse esses equipamentos e que se implantasse para resolver o problema ali. Valdir, vamos chamar o intervalo, Nick? Vamos chamar? Ó, o Henrique Silva aqui está falando aqui, ó. Bom, legal essa ideia, Valdir, muito bom mesmo, tá? O Valdir está acompanhando lá em casa. Seguinte, nós vamos por um pequeno intervalo, daqui a pouco nós vamos voltar. E tem muita informação para você ainda. Agora é 12h31 aqui na BNTV, com certeza aí na sua casa, você que está ligado no programa Cidade em Ação. Já já eu estou de volta.